Muito bom jogador, cara. Esse negócio do... Ó, o Zuriel tá falando aqui que o Wendel, segundo a Itatiaia, também interessa ao Cruzeiro, de fato. O Cruzeiro é um dos interessados no Wendel. A Dedé chegou por aqui, a Helena também tá Aí, por aqui, meu. falou que quase esqueceu. Aí, meu velho. É, É que nem o A briga Alexandre. desleal, né? Toda vez que sai um nome, sabe, desses mais falados, é São Paulo quer não sei o quê, quer não sei o quê, eu lembro do Alexandre. Aí eu não sei quem oferece a carteira mais cheia, aí, meu velho. Ou o cara tem a tatuagem do São Paulo como Marcos Antônio, ou ele vai para outro lugar. Né? Vamos falar sobre isso. Eu queria registrar aqui que o tal de Ilcinho Júnior TV chutou aqui que é o Rafael Tolói. Não é o Rafael Tolói. Não é o Rafael Tolói. Então falhou. Então voltei para estaca zero. Então vamos esperar a próxima dica. Vamos todo mundo deixar um like aí, que a gente já tá com quase 1.000 pessoas simultâneas assistindo e 200 likes. Vocês podem mais e acredito que nós merecemos mais também. Vamos lá para o nosso segundo assunto, que é o assunto do chat aí, o Wendel. O que eu publiquei hoje no UOL pela manhã? Quem já leu já está sabendo. São algumas coisas que eu apurei sobre o Wendel. O Wendel é um dos desejos do São Paulo para o ano que vem, por alguns fatores. É um dos preferidos aí, uma das prioridades do São Paulo para o ano que vem, porque lateral esquerdo São Paulo não tem. O Wendel fica sem contrato no meio do ano, então em janeiro já pode assinar um pré-contrato para vir para o São Paulo. Só que o staff do Wendel quer que ele jogue o mais rápido possível. Então, quem conseguir tirá-lo do Porto em janeiro leva vantagem e, obviamente, o Porto vai exigir aí uma compensação financeira para liberar o jogador 6 meses antes do final do contrato. O Porto não vem jogando fácil aí nessa questão da negociação do Wendel. O São Paulo já procurou o Wendel na última janela, mas a informação que eu tive é que o Wendel não estava totalmente convencido ainda de vir para o Brasil. Ele queria jogar mais tempo na Europa, mas esse período que ele ficou ali sem jogar, ele reviu um pouco as coisas. A movimentação do Dorival, chamando ainda mais jogadores do futebol brasileiro, também ajudou. E o Wendel vê a volta ao Brasil para um clube que ele jogue como um passo no projeto Copa do Mundo. Lembrando que o Wendel foi titular da seleção em alguns jogos na Copa América. A lateral esquerda da seleção não tem dono ainda. Foi a primeira vez que o Dorival conseguiu repetir os dois, na verdade, os 4 convocados para a lateral, com Abner, Arana, Danilo e o Wanderson. Foi a primeira vez. E mesmo assim a gente ainda não tem um dono dessas duas laterais, na verdade, mas da lateral esquerda falando do Wendel, e o Wendel acredita que pode ser ele se ele conseguir engatar uma sequência. E isso vai pesar a favor do São Paulo, porque obviamente no São Paulo ele chega, pega a camisa, joga e nem vai sair porque não tem ninguém para colocar no lugar. Basicamente, isso pesa a favor do São Paulo. Outra coisa que pesa a favor do São Paulo é a relação dele com o Casares. E aí muita gente já falou, o Alexandre também tinha relação com o Casares e não sei o quê. A informação que a gente tem é que, durante a Copa América, o Casares foi chefe de delegação do Brasil nos Estados Unidos, houve uma aproximação do Casares com o Wendel e que a relação entre os dois é muito boa, isso confirmado dos dois lados de ambas as partes. Essa relação sendo boa ajuda o São Paulo na hora de negociar. Agora, se o Porto fizer jogo duro e não liberar o jogador e exigir muito, para o São Paulo fica mais complicado. Agora, que o Wendel chegaria e seria o dono da lateral esquerda do São Paulo, resolveria um problema de muito tempo, eu não tenho a menor dúvida, não sei vocês. Pode falar, começar, Arnaldo. Eu também acho. Aí a questão agora, saindo o Wellington, e o Sim e o Renan falaram aqui, nós estávamos conversando antes da live, acho que isso é bem importante. A minha vela para o Wellington apagou, o Éder teve que botar o Sabino de lateral esquerdo, mesmo a contragosto, o Sabino até mudou o penteado, que eu vi ali. Saindo o problema era urgente. Saindo o Wellington, ele é uma coisa, né? A gente fala do Jamal, fez a jogada do gol, quase pulei da arquibancada e lembrei na hora que o Jamal ia para a Irlanda no dia seguinte. Ele está na Irlanda, está na Europa. Então, além de tudo, o Jamal é um jogador data FIFA Europa. Então, né? Ele não joga contra o Bragantino. Então, o Jamal pode até evoluir, ter alguma opção, servir como alternativa, mas o São Paulo precisa de alguém para jogar como titular na lateral esquerda no ano que vem. O Patrick está se recuperando, pode ser uma outra alternativa, e aí o Wendel preencheria, concordo com você, Éder, essa lacuna,
Mas eu estou um pouco traumatizado. Eu falei do Alexandre, o São Paulo, na verdade, vem procurando o lateral desde a saída do Caio Paulista, né? Não era para o Wellington, em tese, ter jogado a temporada toda. Mas ele não conseguiu contratar, né? Então, acho que quanto mais urgente é o problema de um time, mais o mercado fica aquecido, né? Então, vocês precisam tanto de um lateral, aí todo mundo joga para cima, né? Pode ser o Porto, pode ser o staff do jogador, tal. E essa era uma coisa que o São Paulo deveria resolver antes de voltar das férias, né? Porque senão voltar para a pré-temporada sem um lateral esquerdo titular, eu acho que o resto, e tem coisas a ajustar no elenco, é secundário nesse momento. A lateral esquerda, para mim, é prioridade e ele seria uma boa solução. É um cara que já passou dos 30, mas está inteiro, não teve nenhuma lesão séria. Ele poderia ajudar muito, rodado e tudo mais. É um bom jogador. Não é nada excepcional, mas é um bom jogador. Ilcinho, você que é especialista na função lateral, o que podemos esperar? O Wendel é o nome certo para o São Paulo? Vale um esforço maior? É a opção do momento, né? Eu acho que a gente esperando pela melhor oportunidade apareceu uma. Ele quer voltar. O São Paulo precisa de um lateral. Se colocar no papel esses detalhes que o próprio Arnaldo falou, com o staff do Wendel também, e você comentou também. No São Paulo é só chegar e jogar, porque o Wellington tá de saída, o Jamal não se firmou e o Patrick também vem de lesões, teve problemas e tal. Então já chegar sendo titular e, cara, como foi jogador de seleção, tem aquele peso europeu, ele já seria titular, então ele vai ter tempo para se adaptar, não vai ter aquela pressão como tinha na minha época, que quando chega o Jadilson, o Júnior vai para o banco, em 3 jogos a torcida estava pedindo o Júnior de novo. E aí o Muricy faz a troca de novo, então não tem aquela pressão. Então eu acho que seria uma opção viável se os números fizerem sentido também, né? A gente não pode esquecer da parte financeira. Todo mundo que vem mais caro, mais pesado. Então eu acho que, mas é uma oportunidade, se for para dar um tiro além do permitido no ano, eu acho que o Wendel é um tiro válido. Só respondendo a Helena, que está sempre com a gente aqui, falou: vocês subestimam demais o Jamal. Eu nem acho que a gente subestime, Helena, mas assim, eu acho que ele entrou bem. Eu, inclusive, votei na enquete do Arnaldo para o Jamal ser o titular na lateral esquerda naquele jogo, não o Sabino improvisado. Mas eu acho que tem um ponto, o Arnaldo tem um ponto, que é essa questão dele ser na Europa, toda a data FIFA, e ano que vem o calendário vai ser ainda pior, né? O calendário vai ser pior ano que vem. Toda a data FIFA, a viagem dele para voltar para o São Paulo é maior. Então ele perde mais jogos do que os caras que, por exemplo, o Ferrarese da vida. Tem mais essa dificuldade. E o Jamal tem contrato até o meio do ano que vem. Para comprar ele, eu preciso resgatar aqui o valor, se não me engano, 4,5, 2,5. Eu vou resgatar e já falo para vocês em parcelas de 3 anos, mas qualquer que seja o valor, não acredito que vale esse investimento agora. E com esse investimento, muito provavelmente você paga o Porto para liberar o Wendel antes, menos do que esse dinheiro. Então vale mais a pena você investir no Wendel, contratar ele em definitivo, que é um jogador de muito mais cancha do que o Jamal, ainda mais para o Brasil, do que você investir esse valor todo no Jamal. Então acho que o Wendel resolve mais o problema do que o Jamal se ele ficar. Ô Renan, queria que você falasse a sua opinião sobre o Wendel. E outra coisa, inclusive eu conversei hoje, o Patrick está treinando. Já estava treinando no último jogo, ficou fora porque ainda não está com muito ritmo, ficou muito tempo, né, fora, sem jogar, mas a tendência é que ele esteja disponível para o próximo jogo, até por necessidade. O Wellington não está treinando ainda, não tem essa informação se ele vai voltar ou não vai voltar, não está treinando ainda. Patrick já está treinando e provavelmente vai estar à disposição para o jogo contra o Red Bull Bragantino. Como que fica a cabeça do menino como o Patrick, que passou o ano inteiro na reserva, sem conseguir se firmar, e aí o titular vai embora e o São Paulo está falando que precisa muito do lateral esquerdo. O Patrick, meio que todo mundo já sabe que o São Paulo não confia muito no Patrick. E vai começar a temporada ou com ele, e aí não vai ser o desejo do São Paulo, ou com o Wendel, que vai deixar ele no banco praticamente todos os jogos. Como é que é para um cara que está subindo assim e está vivendo uma situação como a do Patrick? O fato é que, mesmo que ele fosse titular absoluto, o São Paulo precisa de um outro lateral.
Isso é um fato. E há muito tempo, né? A gente está sofrendo com isso faz muito tempo já, essa questão da lateral esquerda. É claro que quando o menino, sendo da posição, vê um zagueiro jogando, pô, é complicado, né? Tem a questão dele, se lesionou. Eu acho que esse ano, com a confiança que o Zubeldia passou para ele, quando foi preciso, ele não comprometeu, fez até jogos bons. Nesse mesmo que ele se machucou, ele estava bem contra o Palmeiras. Estava bem, o time todo bem, ele estava bem nesse jogo. Eu acho que ele não comprometeu, sempre que o Zubeldia precisou dele, passou confiança para o menino, confiança que ninguém tinha, nem torcida, nem diretoria, e ele não foi mal, na minha opinião, não comprometeu. Então, mas é um jogador jovem, um jogador sem experiência, você não pode contar com ele para tudo. E ele tem consciência disso, você pode ter certeza que ele tem consciência disso. É óbvio que ele quer jogar, mas, pô, você dá a camisa 6 para ele e fala, você vai jogar o ano inteiro, amigão, segura esse refrão aí. Ele sabe que para ele é muito ainda. Quem sabe ali na frente a gente fala em outra coisa, né? Mas para já é isso. Quanto ao Wendel, se ele for minimamente informado sobre o futebol brasileiro, ele está dentro do avião vindo para São Paulo. Se ele for minimamente informado, se ele quiser ter a mínima chance de jogar a Copa do Mundo, ele está dentro do avião vindo para São Paulo. A questão também, aí pensando do clube, é o que o Wilson falou, né? O São Paulo fala há um mês atrás que vai fechar a torneira para o ano que vem. Aí vai buscar um jogador na Europa, mesmo que seja em Portugal, não compara Portugal com os outros países da Europa, que os valores são muito maiores. Os clubes portugueses, eles fazem investimento. Eu joguei lá, posso falar até com certa propriedade. Eles compram aqui num valor baixo para fazer negócios maravilhosos via Jorge Mendes para o resto do mundo, entendeu? Isso aí é a característica dos clubes portugueses, Porto, Benfica e Sporting, principalmente, né? Tem que ver a questão financeira. E assim, você falou que o presidente ele é muito ligado ao Wendel, eles são muito, muito amigos. Acho que não é do staff do Wendel, porque vazou a informação, aí já vem o Cruzeiro. Então ele está tentando fazer um leilão, é isso? Porque quando vem o Cruzeiro no meio, se o São Paulo está oferecendo 100, o Cruzeiro vai oferecer 200, aí o São Paulo vai ter que oferecer 300. Então o negócio já fica inviável do ponto de vista financeiro, né? Então, se aquele negócio no sigilo, todo mundo quietinho, vamos andando e tal, o que a gente pode fazer para te liberar antes lá do Porto, o que o Porto vai querer? Vamos lá até a cidade do Porto, pegar esse inverno, tomar um belo vinho do Porto, sentar com o presidente do Porto, conversar? Não, já falou para lá, falou para cá, no sorteio, começa esse converseiro, aí o Cruzeiro, opa, peraí, ele vai querer vir para cá, nós temos muito mais dinheiro que o São Paulo, e aí? Entendeu? Essas coisas que não entram na minha cabeça, essas parcerias, que não é parceria nenhuma, que não entra na minha cabeça, cara. Que não entra na minha cabeça. Então, eu não sei se é parceria, se ele está querendo um leilão. Agora, do ponto de vista esportivo, se ele quiser ter uma chance de ir para a Copa do Mundo, ele já estava dentro do avião vindo para São Paulo. Eu concordo contigo. A melhor opção para o Wendel, pensando no projeto que ele tem voltando ao Brasil, que é ser titular, chamar a atenção do Dorival, ir para a Copa do Mundo. E tem outra, Renan, além dele ser titular absoluto no São Paulo, que me perdoe o Cruzeiro, que me perdoe o Grêmio, mas o São Paulo tem muito mais visibilidade do que os outros dois. Jogar no São Paulo para chegar na seleção brasileira é tarefa muito mais simples do que jogar no Cruzeiro e no Grêmio. A gente tem muito mais convocados do eixo, isso é histórico, do eixo Rio-São Paulo, do que lá do Sul e de Minas Gerais. Isso é mídia. Não tem muito... Ô, Éder, eu não quis falar sobre isso para não ser desrespeitoso com esses dois clubes. Inclusive, um deles eu joguei, o Cruzeiro. Não tem comparação. Não tem comparação São Paulo com esses dois clubes. É questão de cobertura, de mídia. Assim, de visibilidade para um jogador que quer jogar uma Copa do Mundo, que quer ir para a seleção, né? E ele está sem jogar. Hoje ele é carta fora do baralho pensando em seleção. Agora, como o Dorival conhece ele, convocou ele para a Copa América, se ele tiver atividade bem no São Paulo, a chance dele aumenta muito, né? É isso. Eu vou passar por sim o superchat do Gustavo Felipe, mas vou pedir antes para todo mundo deixar o like aí. Estamos com 400 likes, 1.600 pessoas. Não faz sentido. Vamos deixar o like aí e vamos bater aí uns 1.000 likes, vai. Temos mais meia hora de live. Vamos bater 1.000 likes. Que eu vou Se bater 1.000 likes, o Wilson mostra o cronômetro tudo dele. O cronômetro da fome. Ele bater 1.000 likes, ele mostra. Então, bastidores aqui pra gente contar do Wilson. Se bater 1.000 likes, o Wendel vem. E eu vou contar tudo, tintim por tintim,
da pré-temporada do São Paulo nos Estados Unidos, tudo que eu apurei. Quem vai, quem não vai, quem fica, que dia volta, eu vou contar tudo, tá bom? Então vamos bater 1000 likes aí. E o Cinho, a resposta é sua agora. O Gustavo Felipe mandou um superchat aqui, obrigado ao Gustavo, falando: Luciano Acosta, camisa 10, baixinho de 1,60, habilidoso, criativo, está saindo do Cincinnati, ficando livre no mercado. Seria uma boa oportunidade para o São Paulo? Ou, Gustavo, pelo seu lead, eu acho que é uma ótima oportunidade. Mas, Sim, você conhece o jogador aí? Monstro, o Éder. Duas coisas. Ponto 1, monstro, com a bola no pé, assim, 3 vezes melhor que o Soteldo, criativo, ele tem o passe bom. Cara, teve uma época que, quando eu tava jogando, era só ele e o Rooney no DC. E ele e o Rooney levaram... Só o time do DC era, com todo respeito, bem fraco, e era os dois. Ele e o Rooney levaram o DC para o playoffs. Monstro sagrado. Dito isso, ele gosta de dar aquele bom e velho rolê, né? E ele gosta muito, às vezes até mais do que jogar, de tomar aquele tragozinho, dar aquele rolê. Então, assim, como torcedor, e eu já tive, cara, como brasileiro e argentino, ele jogava pela esquerda do time dele, eu pela direita, a gente saía na mão, a gente tinha problema quase todo jogo. Mas, cara, não tem como não falar que ele é baita jogador. Jogador com a bola no pé é monstro, faz gol, acha os caras. Ele foi DP aqui, ele foi MVP aqui, acho que ele foi pro All-Star Games também. Muito bom jogador, habilidoso demais, rapidinho, pequenininho, cara. 10 e o 5, meia? Renan, ele joga na ponta esquerda, ele joga de 10, de segundo atacante. O bicho é brabo, ali da intermediária pra frente ele é brabo. Ele é embaçado. Tá? Sabe, Éder, quantos anos ele tá? Vou procurar aqui, mas eu queria saber ele chegou no DC, eu acho que, se eu não me engano, com 18, 20. Ele deve ter uns 29, 30, 28. 30, isso. E é a idade limite. Mais de 30 no São Paulo atual não vai. Só que, como um bom sul-americano, assim, ele gosta de dar um rolê. Então, assim, exatamente. Dentro de campo ajudaria muito. O problema é fora dele. Ele teve vida curta no México por causa do extracampo, né? Ele sai do DC, vai para o México, tem problema no México e volta para o Cincinnati. Então, assim, com a bola no pé, monstro. Vale. Agora, como não sou diretor e não tenho nada a ver com isso, deixa na mão dos caras avaliar o extracampo dele, se é válido ou não. Eu, como diretor, não contrataria por causa do extracampo. Agora, como eu não sou nada, boa sorte para os caras que vão analisar. Eu queria mais saber se você mais bateu ou mais apanhou, assim. Eu sou no tempo raiz, né? Eu podia, cara, eu não sabia se eu ia fechar o jogo no saldo positivo, mas eu iniciava o jogo sempre dando uma agulhada, uma cutucada nele. E, cara, ele era bravo. Ele, cara, eu dentro de campo, começando o jogo, ele não gostava de mim, eu não gostava dele, segue o baile, vão jogar. Só que não tem como não falar que ele era brabo. Ele com a bola no pé era embaçado. E esse tipo de rolê aí, pode ou não pode? Cara, depende do seu ponto de vista. Se vai interferir dentro do campo, interferir muito, e às vezes interfere um bocado, se caísse na minha mesa, esse era o meu veredito. Joga muito, mas traz mais problema. E eu escutei de pessoas que jogou com ele que não é tão fácil a convivência com ele assim, tá? Agora, se analisar só os highlights, os melhores momentos vídeo, aí tem que trazer para ontem. Se tiver alguém lá para gerir esse extra-campo, é uma baita contratação. Chama nós. Vamos colocar o nosso jogador misterioso aí para passar a segunda dica? Então, lembrando que a primeira dica foi: veio para o São Paulo de fora do Brasil. E a segunda dica é: atuava no sistema defensivo. Então ele veio para o São Paulo de fora do Brasil. Tem certeza que não é o Tolói? No sistema defensivo, e não é o Rafael Tolói, mas já teve gente no chat que acertou. Pela camisa dentro do calção, eu tenho uma outra, possivelmente também, dica. Mas não tá parecendo muito com ele, não. Mas eu vou não. Olha lá, hein, meu. Vamos deixar então para a terceira dica, eu não vou falar. Não vai falar? Dica,
todo mundo vai matar na terceira dica, é muito fácil. Mas até agora só foi o... Vamos lá, todo sendo defensivo e veio de fora do Brasil. Né? Tá bom, eu vou falar a terceira dica lá na frente. Um monte de gente acertou, hein? Já anotei o nosso pódio aqui, os 3 que acertaram. Ô, Éder, mas não é muito difícil. Só 2 caras jogavam com a camiseta para dentro do calção nessa época do São Paulo. Ah, é? É. Ih, olha lá, ó. Então a resposta vai ser sua, Ilcinho. Antes da terceira dica, eu vou falar você. Fala um. Não, mas do sistema defensivo, não. Ah. Do Tinha sistema 2 do sistema defensivo que jogava com a camisa para dentro do calção? Tinha. Aí você me pegou. Tinha. Eu não sei. Bom, depois, na última dica, eu dou meus 2 e aí dou meus 2 nomes e aí vamos lá. Tá bom, então vamos para o próximo assunto. A gente está com quase 700 likes aí. Eu confio que vocês vão chegar a 1000 likes até o fim da live, hein? Com 1.800 pessoas ao vivo. Obrigado pela audiência. Vamos então falar da pré-temporada do São Paulo nos Estados Unidos.